Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje estamos no capítulo 6, Prática utilizando banco de dados MySQL. A aula de hoje nós vamos realizar consultas SQL, então será uma aula prática de consultas. Então, estou aqui com o nosso banco de dados aberto, né? O primeiro passo que nós temos que fazer é declarar que nós vamos usar o banco coleta IGTI, que é o banco de dados que nós criamos anteriormente. Então, a ideia dessa aula, pessoal, é a gente criar algumas consultas SQL para que vocês possam ficar um pouco mais familiarizados e poder realizar essas consultas no trabalho prático também. Tá ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o diagrama de entidade de relacionamento para a gente ver como que as estruturas elas estão dispostas, né? Então, esse aqui é o nosso diagrama de entidade de relacionamento. Então, vamos analisar, né, esse diagrama e ver quais são os seus relacionamentos. Nós temos uma tabela de venda veículo, que tem uma chave com uma tabela de pessoa e também tem uma chave baseada na tabela de modelo veículo. Modelo veículo também possui uma chave para fabricante. Então, a ideia aqui é que a gente possa analisar esse modelo e criar algumas consultas para extrair dados desse banco, uma vez que nós já colocamos, né? Então, vamos contar primeiramente qual o número de homens e mulheres que possui nesse banco de dados. Para isso, nós vamos fazer uma função de agregação de acordo com o gênero, né? Então, por exemplo, eu tenho essa consulta aqui, ó. Selecione, né, o gênero e conte a quantidade de pessoas, né, que também é o gênero. Ao executar essa consulta, nós vamos ver que nesse banco de dados que nós fizemos, nós temos 100 pessoas, tanto homens quanto mulheres. E se eu quiser, por exemplo, saber qual que é a média de idade, né, de um determinado público? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é idade a gente não tem esse campo. Perceba que no campo de pessoa, a gente tem o nome, o gênero e a data de nascimento. Então, o que nós temos que fazer é, através da data de nascimento, abstrair e coletar essa idade. Então, nós vamos utilizar um comando aqui que vai fazer isso para a gente. O comando é timestamp if. Timestamp if. Esse que é o nome do comando. Nós vamos passar o ano, a data de nascimento e vamos pegar a data atual. Então, quando nós executamos esse comando, ele vai trazer a data de nascimento, a idade, né, baseada na data de nascimento. Como que a gente faz, então, para a gente calcular a média de idade dessas pessoas, né? Média de idade das pessoas. Qual que é a média de idade? Para a gente fazer a média, a gente vai ter que usar um comando de agregação que chama avg, que é onde nós vamos colocar a média. Mas para isso, antes de a gente fazer essa média, vamos pegar essa consulta e armazenar ela numa estrutura de tabela temporária. E vamos dar o nome dela de idade. Para fazer isso, a gente tem o comando create temporary table idade. Agora, se eu chegar aqui e dar um select em idade, eu vou ter aquela tabela de cima, por exemplo. Perceba. Então, agora é muito fácil. Para a gente saber a idade, a média das idades, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, com o gênero, porém,
nós vamos passar a idade e trocar a tabela também. Então, a tabela agora chama idade. Já tenho por gênero e eu vou fazer uma média de idade. Ok? Vamos ver aqui. Então, a gente tem a média de idade de 43 anos para as mulheres e 45 anos para os homens. Legal, né? E para eu saber qual que é a idade maior dessas pessoas, né? Então, a gente vai utilizar o comando distinct para pegar as idades distintas que existe dentro dessa base de dados. E eu vou ordenar por idade e vou colocar do maior para o menor, que é esse comando aqui. Vamos executar e ver qual que é a idade. A idade maior que nós temos aqui nesse banco de dados é 70 anos. Por que eu coloquei o distinto? Porque o distinto ele vai pegar todas as idades que são distintas, né? Ou seja, que aparece apenas uma vez. Se eu não coloco, ele vai trazer várias idades, né? Porque, por exemplo, a idade de 70, nós temos 5 pessoas que têm 70 anos nessa base de dados. Tranquilo? Agora vamos fazer uma consulta um pouquinho mais elaborada. Que vai ser: quantas pessoas compraram o veículo Uno a partir da data dia 12/10/2020? Então, vamos olhar nosso diagrama de entidade de relacionamento e ver quais são as tabelas que precisamos ir. Então, a gente precisa saber o modelo do veículo primeiro e depois a data. Então, ele vai ter um relacionamento entre venda, veículo e modelo veículo. E também vamos usar a tabela de pessoa para a gente fazer também por gênero. Vamos usar essa aqui também. Então seria modelo, venda e veículo. Pessoa. Então olha só. Eu vou selecionar de venda veículo e vou fazer um join com a tabela de modelo. Esse join ele é feito através do código do modelo. Veja bem, eu tenho o código do modelo e eu tenho o código do modelo aqui também. Então, essa é a chave que nós vamos utilizar para fazer as junções dessas duas tabelas. Além disso, vamos fazer um join também com a tabela de pessoa. E para isso, nós vamos utilizar o código de pessoa, que também existe nas duas tabelas. Olha aqui, olha. Código de pessoa e código de pessoa. Então, pessoal, é fundamental que a gente tenha um modelo de entidade de relacionamento para que nós possamos ter esse controle de ver quais são os relacionamentos entre as tabelas. Depois disso, eu preciso fazer a descrição do modelo. Então, eu pego a descrição do modelo da tabela de modelo veículo e coloco o nome do modelo que eu gostaria de olhar. Depois disso, eu acrescento end e filtro a data que eu quero. Então, eu quero a partir da data dia 12/10/2020. Perceba que cada instrução eu tenho que colocar um ponto e vírgula no final, senão dá problema. E minha outra coisa também, perceba que essas letras aqui é um apelido que eu dou para a tabela. Isso é muito útil porque você precisa fazer as junções, os join, informando de qual tabela vem em cada campo. Então, isso é fundamental. Então, quando vocês forem fazer o trabalho prático, fiquem atentos com isso, para não trazer
um resultado diferente daquilo. E também agora nós vamos agrupar, né, por gênero. Então, o que essa consulta está fazendo? Eu estou pegando o gênero da pessoa e estou contando quantas, né, quantidade de modelo que foi vendido, né, foi comprado por esse modelo de carro. Então, para esse modelo específico, a gente tem 12 pessoas compraram ele, mulheres compraram, e 4 homens. Agora, se a gente quiser contar o número de carros vendidos por modelo, a gente simplesmente vamos retirar o veículo. Vamos retirar isso aqui e nós vamos saber. Perceba que é a mesma consulta, porém sem o veículo em si. Então, quando eu executo essa consulta, eu tenho a relação de todos os modelos separados por gênero e a quantidade de pessoas que compraram. Legal, né? Então vamos para uma pergunta. Então, qual que é o fabricante que vendeu o maior número de veículos? Para a gente saber o fabricante, a gente precisa ir em 3 tabelas. Temos que sair de venda veículo, passar por modelo do veículo para chegar no fabricante. Então, nós vamos ter esses relacionamentos entre essas 3 tabelas. Então, perceba. Eu saio da tabela de modelo veículo, vou em fabricante, faço os join e agrupo pelo nome do fabricante. E vou fazer a função de agregação de contar aqui. Então, aqui eu tenho os fabricantes e a quantidade de pessoas que compraram, né? E se a gente fazer agora quantidade de pessoas que compraram, né, por gênero, né? Qual foi o fabricante que vendeu o maior número? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que adicionar a tabela de vendas de pessoas agora. Perceba. Eu saio de vendas, vou para pessoa, né, faço o join com o código de pessoa, vou em modelo, vou em fabricante e faço a função de agregação. Então aqui eu tenho que o nome do fabricante, o público que comprou e a quantidade aqui. Então, pessoal, quando vocês forem fazer o trabalho prático, preste bastante atenção no relacionamento entre as tabelas, porque isso aqui é fundamental e é super simples. É só você prestar atenção no que for pedido no enunciado e fazer os join de acordo que está no diagrama de entidade de relacionamento. Então, para essa aula, nós realizamos as consultas para extrair dados do banco MySQL. Para a próxima aula, nós vamos fazer a introdução ao web crawling e ao web scraping. Um grande abraço e até logo!